turminha linda da tia Nancy. Estou morrendo de saudades de vocês. Comemoraram bem o final de semana, o Dia das Mães? Espero que sim, viu? Vamos começar aí o nosso dia com a nossa aula de matemática, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão dos números dos outros povos, tá? Então, eu vou revisar com vocês dois sistemas de numeração hoje, que é o número dos egípcios e o número dos romanos, tá bom? Então, nós hoje vamos fazer uma viagem super turbo pelo Egito e por Roma para recapitular, relembrar e descobrir as semelhanças desses sistemas de numeração com o nosso sistema de numeração. Então, aperte os cintos que nossa viagem hoje vai ser rápida. A gente precisa passar em dois lugares bem diferentes. Então, vamos! Tá comigo? Então, 1, 2, 3 e... Muito bem! No número dos egípcios, nós já aprendemos que eles usam 7 símbolos. Estou colocando na tela para você recapitular. São 7 símbolos. Todo o sistema de numeração dos egípcios é a partir desses 7 símbolos. A base do sistema de numeração dos egípcios é a base 10. E isso é algo que ele tem em comum com o nosso sistema de numeração. Ele tem propriedade aditiva, ou seja, cada símbolo que está ali vai adicionando os valores e ele tem essa base 10, que são parecidos com o nosso sistema de numeração. Porém, o sistema de numeração dos egípcios, você se lembra? Não importa a ordem. Do jeito que ele colocar, se colocar o dedo, depois o homem primeiro, depois o dedo, o rolo de corda primeiro, o rolo de corda depois, não faz a menor diferença. Qualquer ordem é só pegar todos aqueles símbolos, adicionar aqueles valores que você vai ter o número final. Isso é bem diferente do nosso sistema de numeração. Por exemplo, se você ganhar do seu pai, da sua mãe, R$ 500, vai fazer diferença eu colocar o zero na frente? Gente, se eu pegar um zero só desses e colocar na frente do 500 tem 2 zeros. Se eu pegar um zero e colocar na frente, vai ficar o quê? 50. Você vai achar normal? Vai fazer diferença para você? E se eu pegar os 2 zeros e colocar na frente, vai fazer diferença para você? Vai ficar R$ 5. Com certeza vai fazer diferença. Então, no nosso sistema de numeração, o nosso sistema de numeração ele é posicional, o que nós utilizamos, que é o indo-arábico, que nós vamos estar também começando a ver um pouquinho dele hoje, tá bom? Muito bem, agora que nós já passamos pelo Egito, nós vamos rapidamente pegar o avião de volta para ir para Roma, que a gente vai dar aquela revisadinha nos números romanos, tá bom? Então, aperta o cinto que a gente rapidinho já vai para Roma, ó. Que bom que foi rápido, chegamos! Pessoal, os números romanos, eles são baseados em letras do alfabeto dos romanos, que acabam sendo letras números, porque são letras que têm valores de números, valores numéricos. E esse sistema, como nós aprendemos, e você está vendo aí também ao ladinho, é baseado em 7 letras números, né? 7 letras números entre aspas aí, 7 letras que representam valores numéricos. Esse sistema de numeração dos romanos, ele é posicional. Ele é baseado nessas 7 letras e é posicional, ou seja, faz diferença você mudar a posição das letras quando você escreve um número romano, por isso a gente precisa ter bastante atenção. Nisso, ele é bem parecido com o nosso sistema de numeração. Agora, ele tem algumas características que são bem importantes. Para escrever os números romanos, nós aprendemos algumas regrinhas e eu vou repassar com vocês essas regrinhas. Nós vamos lá para o quadro e eu vou repassar com vocês essas regrinhas no quadro, tá bom? Muito bem, a primeira regra dos números romanos é a que diz que só podemos utilizar cada letra número até no máximo 3 vezes. Então vejamos aqui. A caneta, vamos lá. 1, 2, 3. Para escrever então o número 4, nós vamos para a segunda regra, que é a propriedade diminutiva. Para diminuir um número, uma quantidade de um número principal dos romanos, eu sempre vou colocar do lado esquerdo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, o 4 eu vou pegar um número mais próximo e diminuir dele 1. Então, eu vou usar o 5 e vou colocar do lado esquerdo a letra I, que é igual ao número 1. Então, aqui eu vou ter 5 menos 1 igual a 4, ok? Eu vou apagar para a gente continuar aqui as nossas regrinhas. Dentro dessa regrinha de diminuir, nós podemos usar, por exemplo, o número 9, que nós vamos ter o quê? É o 10 menos 1. Então, 10 menos 1 igual a 9.
ok? Nós vamos poder usar também no caso das dezenas. Então, por exemplo, eu vou ter para representar as dezenas 10, 20, 30. Agora o 40 eu não posso repetir 3 vezes o x, que é igual a 10. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o x e eu vou pegar o L, que é o 50, e vou diminuir dele 10 para dar o 40. Então aqui eu terei 50 menos 10, que é igual a 40. A próxima regra é a regra aditiva. Quando eu precisar adicionar, eu vou colocar sempre do lado direito. Então, continuando na numeração que nós já estávamos, vou revisar. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei o 5 e o 1 do lado esquerdo para poder diminuir. Então, aí fiquei o 4. Desse lado de cá, 5. Aí, para adicionar, eu coloco sempre do lado direito. 6, 7, 8. Mas agora eu já repeti, então, 3 vezes o algarismo 1, não é? Então, eu vou usar de novo aquela propriedade, aquela regrinha de diminuir. Então, eu vou usar o 10 menos 1, que eu coloco do lado esquerdo. 10, 11 e assim por diante, ok? Para aumentar nas centenas, nas dezenas e nos milhares, é a mesma regra que nós vamos usar. Então, por exemplo, apago até aqui em cima, vou apagar tudo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30. Aí o 40, eu vou colocar o L e o X do lado esquerdo, ok? Então, 40. Agora, desculpa aqui que te errou. Agora, o 50, aí o 60, o 70, o 80. Eu posso repetir o x de novo para fazer o 90? Não, eu não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a regra de diminuir uma quantidade. Então, eu vou usar o 100 e vou diminuir dele quanto, pessoal? O 100 e vou diminuir 10. Aí vai ficar igual a 90, certo? 100 menos 10. Muito bem, 100, 200. Deixa eu apagar para poder fazer melhor aqui. Então, vamos lá. Ó, 100, 200, 300. Poxa, de novo, eu vou ter que diminuir de 500. Ó, 500 menos 100, 400. E assim por diante. E a última regra usada nos números romanos está relacionada aos milhares. Então, eu tenho 1000, 2000, 3.000 e o 4.000. Pessoal, para 4.000 já não posso mais repetir, não é verdade? Então, eles criaram uma regrinha que diz o quê? Que quando eu usar um número, esse daqui seria o número 4, certo? E eu colocar um traço em cima, horizontal, significa que eu estou multiplicando esse número por 1.000. Então, 4 vezes 1.000, 4.000. Então, a partir do 4.000, você vai sempre usar, você pode usar também, se quiser, desta maneira, 2.000, 3.000, certo? E aí, 4.000 e assim por diante. A gente vai colocar aqui só mais alguns para você poder ver. Então, se eu colocar assim, olha, 50 mais 10 mais 10 é 70, certo? Mas se eu colocar um tracinho em cima, fica 70 vezes 1.000, que é igual a 70.000. Esse 6 aqui, esse 0 ficou parecendo um 6, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele melhor. Então, fica igual a 70.000. Então, sempre que eu usar esse tracinho em cima, esse traço aqui, ele vai multiplicar aquele número por 1.000. Então, revisado, agora voltemos à aula. Ok,
Ok, depois de revisar no quadro os números dos romanos, as regras, então você vai ficar com as nossas atividades. É a atividade no caderno hoje, tá bom? Hoje a gente não vai pegar o livro, é que a atividade no caderno é a atividade do número dos outros povos. Então você vai ter lá número dos outros povos. Aí são 6 folhas de atividades. Não é muito demorado, pessoal, só precisa ser feito com atenção, porque a gente vai passar pelo Egito, por Roma e também pelo nosso sistema de numeração para fazer essas perguntas, né, para responder essas atividades. Então, com muita atenção, coloca a data em todas as folhas, cola no seu caderno, tá bom? E responde para mim essas atividades de revisão dos números dos outros povos, combinado? Aí você, depois que responder isso, para casa, o que eu quero que você faça? Tem outras 2 folhas que você recebeu de Tia Gabi na última sexta-feira, que são os números indo-arábicos. Ali não tem atividade, é só para leitura, mas eu preciso muito que você leia essas atividades para nossa aula de amanhã. Combinado? Então, por hoje é só. Bons estudos, faça tudo com muito capricho, que é assim que fica legal, tá bom? Um abraço grande e até daqui a pouco na nossa próxima aula. Beijo!